Olá, amores! Como vocês estão? Eu sou Miriam Oliveira, do canal Receitas e Bate-Papos. E hoje eu estou aqui para responder a caixinha de pergunta, certo? O barulho que vocês ouvem é da chuva. Está chovendo aqui, o dia inteiro choveu, na verdade. E alguns barulhos vocês não se incomodem, que é ou é a nossa pet, a Zuca, ou é alguém ali na cozinha, tá bom? Então, eu vou provando esse iogurte, né, da Yakult, que é uma marca antiga, né? E vou saborear, conhecer, que meu filho trouxe para mim lá de São Paulo. E vou estar respondendo a perguntas que estão aqui nessa caixinha, tá bom? Aqui, olha, tem as perguntas e algumas pessoas mandaram para mim. Eu fui juntando com o tempo, né? Porque parece que as pessoas, sabe, bicho do mato? Pois é, a pessoa pode mandar, eu pedi 10 perguntas, mas acho que as pessoas também não gostam também de perguntar alguma coisa assim que de repente possa ser bem íntima, né? Assim, um problema que você não quer expor. Mas vamos arriscar, né? Vamos arriscar. Vou começar provando isso aqui que meu filho chegou hoje de São Paulo e trouxe para mim algumas coisas, gente. Muito bom. Meu, olha que delícia. Olha, gente. Muito bonzinho. Vamos ver a primeira pergunta? Tanana. A primeira pergunta. Marluce Eulália da Silva. Ela me pergunta: em qual cidade você mora? Sou nova inscrita. Muito obrigada, Marluce. É um prazer ter você no canal. Eu moro na cidade de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, tá? E eu moro aqui em Santa Maria há 4 anos e meio. Essa foi fácil, né, gente? Agora vamos ver. Olha só, gente. É Graça Regina. Mas é @GracaRegina, tudo junto, né? 2558. Eita, que pergunta, hein? Deu um baque agora. Como faço para te dar um abraço? Como faço também para te dar um abraço, mana? Como que eu faço? Um dia eu estava pensando, como que eu faço, né? Minha parentela mora longe. Como que eu faço para estar mais próxima deles, né? E o que que acontece? Nós temos, né, nossas conversas no Verdinho lá, né? E no Zap. E quando eu conheço pessoas onde eu moro, principalmente assim, por exemplo, agora no momento eu moro aqui em Santa Maria. E eu procuro transmitir, né, também de acordo com a necessidade de cada um, transmitir amor para ela. E quando eu abraço, eu dou aquele abraço sincero, aquele abraço que de repente eu te daria se eu estivesse perto de você. Estou com saudade, não sei quando eu vou no Rio novamente, porque a nossa vida é muito corrida, né? É um cotidiano. E eu não sei quando nós vamos ter a oportunidade de estar aí no Rio novamente. A última vez que nós fomos foi a vez que o Roberto acabou... ele nem sabia que estava com problema de saúde, problema de próstata, né? E acabou esse problema se agravando lá. E foi muito complicado. Nós fizemos uma dívida muito grande por causa de médico, remédio, né? E também teve que colocar sonda, aí tinha gasto também com essas coisas. E isso aí virou uma bola de neve, mas graças a Deus tem pouco tempo que nós conseguimos sanar essa dívida, né? Foi uma dívida de emergência e, infelizmente, isso nos impediu de poder viajar novamente para o Rio, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas tem passagem de avião para o Rio que chega a custar R$ 5.000 cada pessoa, dependendo da época.
Mas eu tenho fé, mana, que eu vou estar aí um dia desses para te dar esse abraço que não só você espera, mas que eu também espero, tá bom? Mas receba o meu abraço daqui, tá bom? Abraça alguém e pense em mim. Esse abraço vai fazer muito bem para alguém, tá? Vamos ver. Já peguei, não posso devolver, né? Arroba Gilneide Rodrigues Lima. Será que precisa falar 5818? Acho que sim, né, gente? Outro. Pretende vir a Boa Vista esse ano? Bom, para quem não sabe, é novo no canal, né? Eu morei 5 anos e meio em Boa Vista, Roraima, tá? Eu e minha família. Porque foi o primeiro lugar que meu filho foi transferido da escola de especialistas, né? Que é a escola de sargento especialista da aeronáutica, para lá. Foi o primeiro lugar que ele foi servir como sargento. Lá em Boa Vista, Roraima, nós passamos 5 anos lá. Fiz muitas amizades, tenho muitos amigos lá. Gostei muito de morar lá. A minha vida lá também era assim, eu procurava preencher o tempo, não conhecia ninguém. Então, eu preenchia o tempo na igreja e eu preenchia o tempo também numa academia aberta que tem muito boa lá em Roraima, tá? Tem até Zumba na academia aberta e isso aí me ajudou muito também, né? Fisicamente. Eu eliminei muito peso, porque quando eu morava em São Paulo, porque meus filhos nasceram em São Paulo, eu engordei muito em São Paulo, porque São Paulo não para, né? E quando nós trabalhávamos à noite na rádio, nós comíamos pizza, comíamos esfirra e refrigerante, e isso aí, né, já viu. Aí quando eu fui para o Rio, já fui gordinha, voltei para o Rio, de lá nós fomos para Roraima, depois de um tempo, e aí em Roraima eu encontrei saúde e eu gostava porque eu ia na Guiana Inglesa, passeava com a minha família para outro país sem gastar muito, gente. Mas, Neide, eu pretendo ir esse ano sim. Se tiver algum fretamento, né, da base aérea, aí eu vou. Porque, como minha irmã perguntou do abraço, o avião daqui para o Rio é mais difícil. Tão difícil, né? Tão difícil quanto daqui para Roraima. Mas dos dois lugares, Rio de Janeiro e Roraima, se aparecer um fretamento, eu vou. Pretendo ir esse ano sim. Quem sabe, né? Deus me dê essa oportunidade. Deus nos dê essa oportunidade da gente se ver de novo. Porque eu tô te devendo uma visita, porque você veio aqui, né? E foi muito bacana, amiga. Muito bacana mesmo. Isso aqui é muito bom, gente. Vamos ver agora quem é. Rose Aguiar, Rose Aguiar 9402. Você já conseguiu monetizar? Se não, tem um planejamento? Rose, eu ainda não consegui monetizar. Pelo que eu entendo agora, o meu canal, embora eu postasse vídeos, o meu canal ele estava parado em vista do que a plataforma exige. Eu fazia meus vídeos, eu não sabia que eu precisava fazer live, né? Há um tempo atrás. Eu fazia meus vídeos e eu não sabia que eu tinha que postar shorts. E eu fazia meus vídeos e eu não sabia no início que eu poderia monetizar. Então eu não tinha essa visão. Eu fazia vídeo para mostrar minhas receitas, para alcançar outras pessoas, para passar o que eu sinto de bom dentro de mim para outras pessoas, que às vezes tem pessoas que moram sozinha e é ela e a televisão, né? E de repente ela se inscrevendo no canal. Quem é inscrito no meu canal que manda, né, sempre um comentário, as pessoas têm, assim, eu tenho certeza que elas ficam felizes, porque todo comentário que entra eu respondo. Eu já entrei em outros canais para assistir vídeo, eu já comentei nos canais das pessoas e eu não tive retorno. Não botou nem o coraçãozinho que fosse.
eu acho isso, assim, desprezível para quem está tirando um tempo para te assistir. Então, eu não fui monetizada ainda. E a outra pergunta, né? Se não tem um planejamento? O planejamento agora, Rose, é assim, eu fazer vlogs, que as pessoas, às vezes, elas correm tanto que elas não conseguem assistir vídeos longos até o final. Então, o que acontece? A pessoa acelera o vídeo, né? Não assiste todo, começa e para e vai lá pro final para ver o enredo, né? Então, quer dizer, não fica como visualização. Então, eu estou procurando botar vlogs, vídeos pequenos de no máximo 10 minutos, que aí as pessoas assistem mais, né, até o final, e o número de visualizações vão crescendo, porque a plataforma, né, essa plataforma do YouTube, ela tem bastante exigência hoje em dia, que antes não tinha. Quando eu comecei, pelo que eu contei, né, agora, quando eu comecei, eram só 1.000 inscritos para a pessoa monetizar. E hoje em dia mudou, entendeu? A quantidade de inscritos é outra, a quantidade de horas ao vivo, né? São, acho que é 3.000, hoje já passou para 4.000 horas. Então, quer dizer, eu procuro não pensar muito nisso, mas eu estou procurando trabalhar bastante para poder realizar, né, a monetização. Por quê? Porque senão a gente acaba pirando, porque toda hora estão mudando as exigências da plataforma, agora mesmo mudou. E eu, há uns tempos atrás, eu senti que meu vídeo estava flocado, acho que é assim que se fala. E agora, fazendo os vlogs, eu estou vendo que está crescendo o número de visualizações, comentários e até mais inscrições. Então, é isso que eu agora estou ficando nisso. Fazer 2 vlogs por dia, no mínimo, e fazer uma live, nem que seja live silenciosa, de manhã e uma à noite. Eu vou ver se eu fito mais nisso na live, porque ela vai cumprindo as horas da plataforma, que a plataforma exige. Então, é aí que, no caso, é um planejamento, né? Procurar fazer mais vídeos também de como fazer, atendendo aos pedidos da plataforma, que eles mandam, às vezes, né, umas sugestões. Estou procurando preencher as lacunas das sugestões do YouTube para ver se com essas sugestões que eles estão me dando, eu consigo também monetizar. Só que eu não fico muito assim, pensando muito na monetização, tá? Eu procuro interagir com as pessoas, respeitar o comentário de todos, só no respeito dos haters, né? Que os haters entram nas nossas lives para falar palavras de baixo escalão, com racismo, ofender outras pessoas que estão na tua live, né? No outro dia aconteceu uma coisa muito desagradável e eu corri ali, e era uma live silenciosa, mas mesmo assim, de vez em quando eu olho. Eu corri ali, eu vi que ele estava faltando com respeito com uma inscrita, aí eu fui e eu tirei o comentário dele e denunciei. Mas é o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque hoje em dia está complicado até isso, entendeu? Isso tem um azedinho muito bom. Bom, agora vamos ver mais uma. Vocês estão percebendo que é sem edição, né? Tá indo direto. Daniel constrói. Mas não é uma pergunta. Deixa eu ler aqui para ver como é que eu vou falar. O seu presente carrega propósitos para transformar, melhorar e marcar o que toca. Olha que forte, né? Transformar, melhorar e marcar o que toca. Não há dúvidas que será uma mulher com objetivos realizados. Que assim seja, em nome de Jesus, Daniel. Siga em frente. Não apenas pense, faça, haja e sonhe. É muito intenso isso, né, gente? Muito obrigada, Daniel. E eu vou seguir em frente, sim. O seu presente carrega propósitos para transformar, melhorar
e marcar o que toca. Não há dúvidas que será uma mulher com objetivos realizados. Siga em frente, não apenas pense, faça e haja. Que vocês também, mulheres, sigam essa dica do Daniel. Gostei, Daniel. Muito obrigada, meu amigo Daniel, gente. O Daniel é uma pessoa muito bacana, um jovem muito educado. E quando ele está nas minhas lives silenciosas, aí eu fico mais tranquila, porque eu sei que eu posso estudar, eu posso fazer as coisas de casa e deixar a live rolando lá. Além dele recepcionar as pessoas que entram na live, ele tira também, apaga mensagens maldosas de haters. Ele é muito bacana, dedicado, amigo mesmo. Quem não tiver ainda visitado o canal do Daniel, visite o canal do Daniel. O Daniel Constrói. Acho que ele mudou alguma coisa no canal dele. Tá bom, gente? Deixa eu ver mais um. Família Cavalheiros Somos 5. Oi, Luciana. Um beijo. Luciana, da família Cavalheiros Somos 5. Quais são os objetivos para o futuro? São duas perguntas, né? Quais são os seus objetivos para o futuro? O que te faz... Não, vou responder primeiro. Vou responder a primeira, tá? Eu vou falar para você sinceramente. Eu deixo o meu futuro nas mãos de Deus, né? A única coisa que eu tenho feito, que de repente vai ajudar no meu futuro, eu tenho procurado estudar para poder prestar concursos e quem sabe, né? Numa dessas eu passo e vou poder ajudar mais em casa, a minha família. Não vou ficar, às vezes, com um pensamento que eu fico, o que eu faço para ajudar, né? Embora eu faça algumas coisas, mas nada melhor do que você ter a sua garantia, né? Todo mês ali, ter o teu salário, poder comprar o que tu quer, poder juntar para viajar também, poder somar em casa, né? Com o dinheiro do marido e do filho. Meu objetivo é um desses, né? E um objetivo, assim, na vida que eu tenho é ser uma pessoa que seja mais independente, sabe, financeiramente. Não que eu não vá, né, juntar com meu marido, mas eu digo assim, que eu possa me sentir um pouco mais útil, né? Que eu seja uma mulher, assim, mais definida na parte financeira. Mas não que, eles cobram isso de mim, não. Isso é de mim mesma, tá? Isso é de mim mesma, porque, de repente, é porque antes eu já trabalhei, né? Trabalhei em rádio, antes da rádio eu trabalhei como auxiliar de escritório de uma loja que nem existe mais no Rio de Janeiro, a loja Sabina, e trabalhei em rádios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, eu tinha uma vida que eu ajudava em casa, eu tinha como comprar a roupa que eu quisesse, né? Fazer o que eu quisesse, ajudava meus pais. Hoje não tenho mais eles, né? Estão com o senhor, morando com o senhor. Mas eu gosto sempre de estar ajudando também. Seria uma forma de eu ajudar outras pessoas mais do que eu ajudo agora, entendeu? Então, o meu objetivo para o futuro é ser mais útil em tudo também. Não é só na parte financeira, sabe? Ser uma pessoa que possa ajudar mais e uma pessoa independente que possa fazer, assim, tiver que fazer alguma coisa, eu sei que eu posso fazer, não vou desfalcar orçamento de casa, nem nada, né? O que te fez abrir um canal no YouTube? O que me fez abrir um canal no YouTube foi que, como eu saí da minha terra natal, eu cheguei em Boa Vista, Roraima, eu não conhecia ninguém, né? E em Boa Vista, Roraima, quando tu chega assim, que tu não conhece ninguém, assim, pelo menos comigo aconteceu assim, né? É muito raro alguém chegar e falar com você. Primeiro, as pessoas te observam, entendeu? Então, eu tava assim, meu Deus, eu não conheço ninguém, não conheço nada. Eu vou fazer o seguinte, meu filho me ajudou a fazer o canal para eu poder estar dando receita, para eu poder ter uma ocupação, na verdade, né? E depois eu fui vendo, no início foi muito difícil, tá? Foi muito difícil, que os inscritos não subiam.
e eu tinha que ficar inventando as coisas para poder ter visualizações. Se tu pegar vídeos meus lá de baixo, do início, tem vídeo que tinha 19, tem vídeos que tinha 5 visualizações, tinham vídeos que eram muito baixa visualização, que eu não tenho a visão que eu tenho hoje, né, do YouTube. Então, como eu estava dizendo aqui para... Qual é o nome dela? Rose, né? Eu não tinha essa visão. Então, o que acontece? Eu não sabia quais armas usar, né, no YouTube. Então, mas era mais para distração, né? E depois eu pensei assim, eu posso alcançar mais pessoas, eu posso estar mostrando a minha vida, como está sendo aqui, para os meus parentes que estão lá no Rio de Janeiro, né? Mostrando coisas novas, porque quando eu morei lá, eu ia na Venezuela, eu ia na Guiana Inglesa, e as coisas lá são bem diferentes. E também quis mostrar para as pessoas que Boa Vista, Roraima não é um mato, igual muita gente lá no Rio falou para mim. Coitada, vai viver no meio do mato, vai viver com as onças. Não, gente, Boa Vista, Roraima é muito moderno, muito bonito, muito bem cuidado, sabe? É muito bem cuidado lá. E depois que você vai pegando amizade, eu carrego as amizades de lá até hoje. Eu falo com as amigas de lá pelo Zap. E foi isso. E aí eu vi que foi crescendo e que eu podia ir ajudando, ensinando uma receita, mostrando uma comida diferente que eu comia, sabe? Por exemplo, quando eu vou para a Quarta Colônia, eu vou nos restaurantes lá, que não são caros, aí eu procuro mostrar comidas diferentes. Quando eu viajo para algum lugar, sabe? Quando tudo novo, né? Então você vai se reciclando e você vai informando também para as pessoas algumas coisas, mostrando algumas diferenças de estado para estado, mostrando também que qualquer pessoa que tenha um sonho, que tenha vontade de conhecer, de se dedicar também, a ajudar outras pessoas, ela pode fazer isso através do canal do YouTube, assim como eu tenho procurado ser. Eu procuro ser uma pessoa melhor para poder ajudar outras pessoas, pelo menos ser um bom exemplo. Você sendo um bom exemplo, você já está ajudando alguém e está se ajudando também. Porque você sabe que muita gente olha para você no canal e se ela vê alguma coisa positiva, ela vai procurar tirar algum exemplo dali. Como algumas pessoas já mandaram um comentário para mim e eu fiquei muito feliz. Um dos comentários que me deixou muito feliz já tem mais de um ano. Foi uma pessoa que falou que se inspirou no que eu falo e foi atrás dos sonhos e abriu a confeitaria dela. Entendeu? É até um rapaz dele. Isso aí eu ganhei o dia, eu ganhei o mês, ganhei o ano, porque não sou eu, entendeu? Mas o que eu procuro passar para as pessoas. Eu procuro passar o que eu tenho, que Deus me dá alegria espontânea, Deus me dá vontade, garra de vencer, entendeu? Só que eu sei ganhar e sei perder também, porque já perdi algumas coisas e Deus me sustentou, porque para mim o mais importante é Deus, né? Coloco sempre Ele em primeiro lugar e procuro passar isso para as pessoas, para não deixar nada entristecer elas. Por isso que eu quis abrir o canal, primeiramente para interagir com outras pessoas, porque eu estava num lugar diferente, com pessoas diferentes. E eu queria também mostrar meu trabalho, meu talento de confeiteira, né? E foi aí que nasceu o canal. Miriam Oliveira, Receitas e Bate-Papos. Deixa eu ver quantos tem. Tem 2 ainda. Quero água. @Rita8070. Qual o sonho da sua vida você já conseguiu realizar? Eu acho que não tem só um, não. Mas eu vou te falar de um que, de repente, muitas mulheres podem estar passando por isso. Teve uma época na minha vida que, quando eu trabalhava na rádio, aí tinha uns candidatos lá, né? Candidato político, né? Aí, eu peguei, lá no Rio a gente chama de bico, para fazer um trabalho extra, né? De panfletar.
Eu tinha pouquíssimo tempo de casada. E aí eu fui panfletar lá na praia, no calçadão, no sol. E quando passaram uns dias eu tive uma hemorragia muito forte, que ela saía da cor do borrão do pó de café, né? E aí eu tive que procurar um médico. E aí eu descobri que eu tava perdendo um bebê, né? Não vou falar outra palavra que eu não sei nem se eu posso falar aqui. E eu tava perdendo o bebê. E aí eu fiz tudo, corri, né? O médico correu comigo pra segurar o bebê. Disse que o bebê tava ainda do tamanhozinho de uma ponta de lápis. Aí eu pensei, eu ficando quietinha, eu não vou perder o bebê, né? Fiquei quietinha, fiz o repouso, mas tive mais sangramento. Quando eu fui ao médico, já tinha perdido, né? Já tinha perdido e aquilo ali me entristeceu muito. Chorei muito, chorei muito. Meu marido também chorou muito. E aí passou um tempinho, quando eu fui na gineco, ela me passou os exames, fiz os exames, voltei até ela e ela me disse assim que a chance de eu engravidar de novo seria de 30%, mesmo assim se eu fizesse o uso do medicamento que ela ia passar. E aquilo ali me pegou de surpresa, eu fiquei triste, acabada, né? Quem querendo ter um filho ouvindo isso vai ficar feliz, né? E ela passou o nome do remédio. E aí nessa época, lá na igreja estava com uma campanha. Eu fui para a igreja chorando muito. E estava uma campanha falando de Ana. Para quem conhece a Bíblia, né? A Ana não conseguia engravidar. E ela era muito humilhada pela outra esposa, né? Do marido dela, Eucana. E ela queria realizar o sonho de ser mãe. Assim como eu. E eu subi naquele altar e eu chorava muito. Mas aí passou, né, isso. Aí o meu marido recebeu uma proposta para trabalhar numa rádio lá em São Paulo. Aí ele foi na frente e eu fiquei na casa da minha mãe para ele ia arrumar a casa, né? E depois eu ia. Aí nisso eu comecei aí ele ele ia no Rio eu não lembro de tempo em tempo, se era uma vez no mês, se era finais de semana, porque de São Paulo para o Rio de ônibus não é caro, né? E aí eu comecei a enjoar do cheiro do meu marido. Aí numa dessa, eu fui embora, né, para São Paulo. Quando chegou lá em São Paulo, eu estava passando muito mal. E em frente à rádio que nós trabalhávamos, que eu fui para trabalhar também, tinha um hospital. E eu fui na emergência, que eu estava passando mal. Aí eles fizeram um exame, pediram para eu aguardar, e quando fizeram o exame, realizaram o exame, foi constatado que eu estava grávida, né? E eu lembro que eu fui no banheiro desse hospital e eu agradeci a Deus. Fiquei muito feliz. Então, esse é um sonho da minha vida, ô Rita, que eu consegui. Hoje eu tenho o Matheus e o Rafael. E eu não tomei nenhum remédio. Deus fez a obra na minha vida, graças a Deus. Agora, gente, vamos à última pergunta. Ei, minha amiga Jodele Silva! Quais momentos que mais marcaram a sua vida de forma positiva? Um deles foi esse, né? Da gestação, do sonho de ser mãe ser realizada. O outro foi eu ter casado no altar. Eu tive tantos sonhos realizados já, gente, porque é assim, ó, eu não tenho ambição, eu não tenho sonho assim, sabe? Eu sou muito pé no chão, né?
E uma das coisas também que eu fiquei muito feliz, porque os sonhos dos seus filhos são os seus sonhos também, né? E eu vi a luta do meu filho querendo entrar para a aeronáutica, e aquilo ali acabou se tornando um sonho meu também. E ele conseguiu, né? Aí ainda tem o Rafael, que eu tô orando por ele para que ele encontre, assim, que ele possa realizar o sonho dele, que é o meu também. Que o Rafael, ele escreve livro, ele faz jogos, né? Agora ele tá com um canal aí, é o Gamer X, mas ele precisa de apoio. Tem coisas que ele não tem, assim, coragem de fazer live, né, e tudo. Mas eu falo, filho, você precisa fazer live, nem que seja live silenciosa, você precisa fazer shorts, né? E o livro dele, ele tinha botado numa plataforma, mas não deu certo, eu acho, né? E eu quero muito ver o Rafael realizado agora, mas só deles serem ótimos filhos, esse também é um dos sonhos, sabe? Ter aqueles filhos que graças a Deus não deram para coisa errada. Esse também é um dos meus sonhos, né? E eu ainda tenho outros sonhos para realizar e eu tenho fé que Deus vai me dar essa oportunidade, né? De estar realizando outros sonhos. E Deus sabe quais são esses sonhos, a minha família sabe quais são alguns desses sonhos, mas eu acho que nós, seres humanos, nunca deixamos de sonhar, né? Quando você sonha com uma coisa e realiza, daqui a pouco você está sonhando em conquistar, realizar outra coisa. Mesmo que esse sonho seja você ver outra pessoa realizando o sonho dela, né? Então, quer dizer, Jodelle, amiga, os momentos que mais marcaram a minha vida foi meu casamento, foi a maternidade, né? Eu consegui ser mãe, foi o meu filho conseguir se formar, né? O outro ainda está se encaminhando. E os que mais marcaram minha vida, os momentos que nós estávamos juntos também, os parentes, né? E agora, de forma positiva, né? É isso aí. E tem outros, né, que a gente não lembra na hora, tipo, eu não lembro agora, mas depois eu paro para ficar pensando no que eu falei, e aí eu lembro do que eu não falei. Mas aí na próxima caixinha de perguntas, eu falo, tá, gente? Então, gente, eu amei estar respondendo aqui, tá? As perguntas de vocês. Eu vou deixar essas perguntas guardadas para quando tiver outras eu comparar, tá bom? E lembrar também, refletir as minhas respostas, porque depois eu assisto o vídeo, né? Depois que eu edito. Eu nem vou editar esse, tá prontinho. Aí eu paro para refletir, não, esqueci de falar isso, e não falei isso, porque você fica querendo preencher a pergunta que a pessoa te fez, mas muita coisa não veio na tua cabeça. E sim, Odeli. E um dos momentos que marcaram minha vida também positivamente foi quando meu marido ficou curado do problema da próstata, ficou livre daquela sonda que parecia que não ia ficar, né? E ficou forte, ficou bem e ficou não dependente, né? Deu dar banho, deu vestir, deu dar comida. Hoje ele é forte, ele brinca, ele me ajuda. Hoje, graças a Deus, nós estamos bem e também ele conseguiu se aposentar, né? E, assim, os momentos bons são os momentos que eu vejo as pessoas que eu amo realizadas, principalmente. Eu não tenho, como eu já falei, não tenho ambição, não tenho sonho muito grande. Um sonho que é maior, assim, é o que eu tenho de ir a Israel. Mas Deus vai, no momento certo, Deus vai me dar essa oportunidade. Gente, eu amei responder as perguntas de vocês. Vocês não têm noção. Desculpe alguma coisa aí se eu não esclareci muito bem alguma pergunta, né? Mas eu sempre procuro melhorar, né? Procuro ser uma Miriam
melhor a cada dia, né? E que vocês sejam felizes, que Deus possa estar na vida de cada um de vocês, na casa de cada um de vocês, que Deus possa realizar os sonhos de vocês, que vocês sejam muito felizes, não desistam dos seus sonhos, não desistam da vida, amem, sejam amados, tá bom? Tudo de bom, vocês moram aqui no meu coração, o coração é aqui, né? E continuem assistindo o vídeo, continuem no canal. Isso me faz muito feliz também. Saber que tem pessoas que estão gostando do meu desempenho, que estão gostando do meu trabalho. E continuem no canal, tá bom? Curte, comente, compartilhe. Me digam o que vocês acharam das respostas, tá bom? Um beijo! Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.